Imagine passar dias sem beber água. Agora imagine semanas, meses, anos. Parece impossível, certo? Para nós, a água é algo básico, essencial. Sem ela, nosso corpo entra em colapso rapidamente. Mas na natureza, algumas criaturas desafiam completamente essa lógica. Existem animais que praticamente nunca bebem água diretamente. Outros conseguem atravessar anos inteiros de seca absoluta. E há ainda seres tão resistentes que podem ficar décadas sem uma gota sequer, como se o tempo simplesmente não passasse para eles. Hoje, você vai conhecer animais que transformaram a sobrevivência em uma verdadeira arte. Criaturas que vivem em desertos extremos, em solos rachados pela seca, em ambientes onde a água é um luxo raro, e mesmo assim continuam vivos, ativos e adaptados. Fique até o final, porque a última criatura dessa lista parece saída de um filme de ficção científica. Vamos começar pelo deserto, um dos ambientes mais hostis do planeta. Durante o dia, o calor é intenso. À noite, o frio é extremo. A água praticamente não existe. E ainda assim, a vida encontra um jeito. No meio desse cenário surge um pequeno mamífero que parece frágil, mas é um verdadeiro mestre da sobrevivência. O rato-canguru. Esse animal vive em regiões desérticas da América do Norte e pode passar a vida inteira sem beber água. Isso mesmo, ele não precisa se aproximar de rios, poças ou fontes visíveis. Toda a água de que precisa vem da comida que consome, principalmente sementes e folhas secas. Mas como isso é possível? O corpo do rato-canguru funciona de uma forma extremamente econômica. Cada gota é aproveitada ao máximo. Quando ele se alimenta, seu corpo transforma o alimento em energia, e nesse processo pequenas quantidades de água são produzidas internamente. Essa água é suficiente para mantê-lo hidratado. Além disso, quase nada é desperdiçado. Quando o rato-canguru respira, o ar que sai do corpo passa por estruturas internas, que resfriam o vapor e fazem com que a umidade volte para dentro, em vez de ser perdida num ambiente seco. Até a eliminação de resíduos acontece de forma mínima, com uma urina superconcentrada. Durante o dia, ele permanece escondido em tocas subterrâneas, onde a temperatura é mais amena. À noite, sai para buscar alimento. Cada movimento é calculado. Cada decisão é sobre sobreviver. E ele não está sozinho nessa luta. Em desertos da Ásia e da África, existe um animal muito parecido em estilo de vida, a jerboa. Pequena, ágil, com pernas traseiras longas, ela se desloca com saltos rápidos pela areia quente. Assim como o rato-canguru, a jerboa obtém praticamente toda a água de que precisa a partir da alimentação. Ela também vive em tocas, evita o calor extremo e aproveita cada recurso disponível. São animais que não dependem da água visível para sobreviver. Eles transformaram o alimento em sua principal fonte de hidratação. Agora vamos sair do deserto e imaginar um lugar ainda mais seco. Um ambiente onde até mesmo encontrar sementes pode ser difícil. É aí que entra um dos lagartos mais curiosos do planeta, o diabo espinhoso. Esse lagarto vive na Austrália, em regiões áridas e quentes. À primeira vista, ele parece apenas um animal cheio de espinhos, quase como uma pequena criatura pré-histórica. Mas seu verdadeiro poder está na pele. O diabo espinhoso não precisa beber água da forma tradicional. Em vez disso, ele absorve água diretamente pela pele. Quando há orvalho pela manhã ou umidade no solo, a água entra em pequenos canais entre os espinhos e percorre o corpo todo até chegar à boca. É como se o corpo dele fosse um sistema natural de captação de água. Cada gota que toca a pele é aproveitada. Mesmo em ambientes onde quase não chove, essa adaptação garante a sobrevivência por muitos anos. E o mais impressionante, ele pode viver até 2 décadas sem precisar beber água diretamente como outros animais. Ainda nos ambientes secos, encontramos outro exemplo incrível, a tartaruga do deserto. Ela vive em regiões onde a chuva é rara e o calor é intenso. Para sobreviver, essa tartaruga desenvolveu uma estratégia impressionante. Quando encontra água, ela não desperdiça. Seu corpo armazena o líquido para ser usado aos poucos, durante longos períodos de escassez, em uma bexiga que funciona como um cantil. Durante as épocas mais quentes e secas, ela reduz seus movimentos, se abriga em locais mais frescos e entra em um estado de economia extrema. Cada função do corpo desacelera. Nada é feito sem necessidade. E quando a água simplesmente desaparece por completo? A natureza tem uma resposta ainda mais extrema. Em regiões onde o solo racha e a paisagem parece morta, vive um pequeno anfíbio chamado sapo pé-de-pá. Durante longos períodos de seca, ele desaparece completamente da superfície. Esse sapo cava fundo no solo e entra em um estado de dormência. O corpo se adapta para funcionar com o mínimo possível. Ele pode passar meses, às vezes anos, enterrado, esperando o retorno da chuva. Quando a água finalmente volta, ele desperta, se alimenta, se reproduz
e aproveita ao máximo o curto período úmido. Depois, retorna ao solo e repete o ciclo. É uma vida de paciência e espera. Agora imagine um cenário ainda mais extremo. Um lugar onde rios secam completamente, onde lagos viram poeira, onde não há nenhuma água disponível por anos. É nesse ambiente que vive o peixe pulmonado africano. Quando a seca começa, esse peixe percebe a mudança. Ele cava um buraco no fundo do leito seco do rio, se envolve em uma cápsula protetora feita de muco e terra, e entra em um estado profundo de hibernação. Dentro dessa cápsula, o corpo desacelera drasticamente. O peixe não nada, não se alimenta, não se move. Ele simplesmente espera. A respiração acontece de forma mínima, utilizando pulmões primitivos para absorver o oxigênio do ar. Assim ele consegue sobreviver fora da água por anos. Sim, anos. Há registros de peixes pulmonados, que ficaram mais de 5 anos enterrados, esperando o retorno da chuva. Quando a água volta, eles simplesmente despertam, rompem o casulo e seguem a vida, como se nada tivesse acontecido. E agora chegamos ao animal mais extremo de todos. Tão pequeno que quase não pode ser visto a olho nu. Tão resistente que desafia tudo o que conhecemos sobre vida. O tardígrado, também conhecido como urso d'água. Esse ser microscópico vive em praticamente todos os ambientes do planeta. Florestas, desertos, oceanos, montanhas, até no gelo da Antártida. Onde houver um mínimo de vida, há uma chance de existir um tardígrado. Mas o que torna esse animal verdadeiramente incrível é sua capacidade de sobreviver sem água. Quando o ambiente seca, o tardígrado entra em um estado especial, chamado criptobiose. O corpo perde quase toda a água, se encolhe e parece morto. Todas as funções vitais praticamente param. Não há alimentação, não há movimento, não há crescimento. Nesse estado, ele pode permanecer por décadas. Quando a água retorna, o tardígrado simplesmente se reidrata e volta à vida em questão de minutos, como se nada tivesse acontecido. Ele pode sobreviver ao frio extremo próximo do zero absoluto, ao calor intenso, à falta total de água, a doses de radiação 1000 vezes maiores que as letais para humanos, e até mesmo ao vácuo do espaço. É como se o tempo não tivesse efeito sobre ele. Agora pense nisso por um instante. Enquanto nós dependemos da água diariamente, esses animais desenvolveram formas únicas de sobreviver, onde quase ninguém mais conseguiria. Eles transformaram escassez em vantagem. Fizeram da adaptação sua principal arma. E aqui vai uma pergunta para você. Se fosse possível aprender com esses animais e reduzir nossa dependência de recursos básicos, como isso mudaria o futuro da humanidade? Deixe sua opinião nos comentários. Cada um desses seres usa uma estratégia diferente. Alguns transformam comida em água, outros absorvem a umidade do ambiente, alguns armazenam o pouco que encontram, outros simplesmente entram em um estado profundo de espera. Não existe uma única solução, existe adaptação. A natureza não segue regras fixas, ela testa, erra, tenta de novo. E quando encontra uma solução que funciona, ela permanece. Esses animais não são exceções, eles são provas vivas de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nos cenários mais improváveis. E quanto mais estudamos essas criaturas, mais percebemos que ainda sabemos muito pouco sobre os limites da vida. Talvez, no futuro, entender essas estratégias ajude a humanidade a enfrentar escassez de água, mudanças no clima e ambientes extremos. No próximo vídeo, vamos falar sobre criaturas que sobrevivem em temperaturas tão extremas que fariam qualquer ser humano desistir em minutos. Animais que vivem onde o frio ou o calor parecem não permitir vida alguma. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para continuar acompanhando essas histórias incríveis. Deixe seu comentário dizendo qual desses animais mais te surpreendeu. Curta o vídeo para ajudar nosso canal a crescer e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.